o nosso pão repartido na solenidade de todos os santos e santas de Deus, onde meditamos o Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 5, versículos de 1 a 12. Bem-aventurados os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Diz o Senhor no livro do Deuteronômio: se junto a ti houver um pobre, um dentre teus irmãos, em um dos portões de tuas cidades, na terra que o Senhor teu Deus te dá, não endureças teu coração, e não fecharás a mão a teu irmão pobre, mas lhe abrirás generosamente a mão com largueza. Emprestarás de acordo com a necessidade dele o que lhe for necessário. Insiste ainda o Senhor, dizendo: visto que não faltará um pobre no meio da terra, por isso eu te ordeno, abre generosamente tua mão a teu irmão, ao que necessita de ti, e a teus pobres em tua terra. A palavra pobre, usada hoje por Jesus no início das bem-aventuranças, aparece 85 vezes em toda a Bíblia. Cuidar dos pobres é uma ordem do próprio Deus, tanto que Pedro pedirá a Paulo, dizendo: somente pediram que nos lembrássemos dos pobres, o que justamente me empenhei em cumprir. São Paulo apóstolo, o grande evangelizador, nunca se esqueceu dos pobres desta terra. Podemos ainda ir em direção aos Salmos, onde o orante recordará por 23 vezes os pobres do Senhor, e assim nos ensina o caminho trilhado por Jesus de Nazaré. Aquele que reza no Salmo era um pobre e oprimido, pois ele dirá: todos os meus ossos dirão: Senhor, quem é como tu? Libertas o oprimido de quem é mais forte do que ele, o oprimido e o pobre de quem os rouba. Aqui, o orante parece recordar o milagre do mar de juncos, quando Deus abre o mar para libertar o seu povo da opressão e da escravidão do Egito. O Senhor sempre escuta o pobre. Por isso reza o orante nos Salmos, porque liberta o pobre que grita por socorro, o oprimido e aquele para quem não há um auxiliador. Deus que escuta o grito de dor dos pobres da terra. E ainda dirá o orante: compadece-se do necessitado, e do pobre salva a alma dos pobres. Ele sente a dor dos pobres e se compadece como o pai que vê seus filhos sofrendo. Aquele que reza no Salmo é um pobre. Por isso dirá: porque eu sou um oprimido e pobre, meu coração foi transpassado dentro de mim. Aqui, logo nos lembramos de Jesus de Nazaré, o homem mais rico do universo, porque tudo era dele e para ele. No entanto, se fez o mais pobre,
para nos enriquecer com a sua pobreza. Sendo Deus, se fez criatura e teve seu coração transpassado pela lança por amor. Deus que vive no meio de nós, reza ainda deste modo o orante nos Salmos. Ele que é capaz de levantar o pobre. Do pó ergue o necessitado, do esterco eleva o pobre. Por isso, a Igreja tem sua opção preferencial pelos pobres da terra, porque a palavra de Deus é uma de suas fontes, e na Igreja, servir e anunciar é primordial e uma grande honra para aquele que é chamado. Deus nos ajude a partilhar do que temos com quem tem menos do que nós. Assim como diz o nosso querido Papa Francisco, porque no dia da nossa despedida deste mundo, a surpresa será bela se agora nos deixarmos surpreender pela presença de Deus que nos espera entre os pobres e os feridos do mundo. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde neste dia.